O Botafogo entrará em campo amanhã para enfrentar o Capital pela Copa do Brasil. Jogo no tapetinho no estádio Newton Santos. Botafogo vem de uma vitória contra o Fluminense, no qual o time venceu e convenceu. Mas como será que o técnico Renato Paiva vai escalar esse time do Botafogo para esse confronto contra o Capital? Será que ele vai manter a mesma escalação para dar liga a esses jogadores, trazer um pouco mais de entrosamento? Ou será que ele vai fazer algumas modificações nesse time do Botafogo? Vem comigo que eu vou te mostrar a provável escalação do Glorioso para esse jogo de amanhã. Para começar, vamos falar sobre alguns jogadores do Botafogo que continuam de fora por conta de lesão. Thiago Rodrigues e Nathan Fernandes não vão para esse jogo. Nathan Fernandes já está treinando com bola e em breve deve estar à disposição do técnico Renato Paiva. Enfim, um reforço que o Botafogo contratou, mas que pouquíssimo jogou, ainda não fez sua estreia de fato. Ele jogou apenas ali alguns minutos de um jogo treino contra o Novo Horizontino. Já Thiago Rodrigues segue de fora, ainda não treina com bola. Ele sofreu um trauma no jogo contra o Bragantino na perna, mas em breve também deve retornar. São dois jogadores importantes, reforços caros que o Botafogo contratou, que o técnico não está tendo à disposição. Tomara que se recuperem o quanto antes. O Nathan Fernandes está em uma situação mais evoluída do que o Thiago Rodrigues, mas os dois em breve estarão aí à disposição do treinador. Cara, eu acredito que o Botafogo deve vir com a escalação muito parecida com a que teve nesse jogo contra o Fluminense, porque o técnico Renato Paiva precisa dar liga a esse novo sistema de jogo do Botafogo, precisa entrosar ainda mais os jogadores nesse esquema. Então não tem motivos para ele poupar, tem que ir com força máxima, resolver logo esse confronto, fazer um placar largo jogando dentro de casa, para aí sim depois no jogo de volta, caso você queira segurar a minutagem de alguns jogadores, você já ter uma vantagem larga. Então eu acredito que o Botafogo vem para esse jogo com o John no gol, camisa 12, né? Na lateral direita eu acredito que ele vai manter o Vitinho, sempre tem essa possibilidade da entrada também do Matheus Ponte. Por quê? Cara, o Vitinho e o Matheus Ponte são laterais parecidos, né? A gente viu o Vitinho fazendo um ótimo jogo pelo Botafogo contra o Fluminense, no qual ele fez gol, se apresentou bem ao campo de ataque. Podemos dizer que foi o melhor jogo, a melhor atuação do Vitinho com a camisa do Botafogo. Foi bem defensivamente e ofensivamente, ele cumpriu o papel que o técnico Renato Paiva queria, de funcionar muitas vezes como esse lateral que joga por dentro, se tornar mais um meio campista. Então eu manteria o Vitinho até para ele continuar mantendo aí o ritmo de jogo, continuar pegando confiança. Mas claro, ele pode ter essa alternativa de entrar com o Matheus Ponte, já que são jogadores muito parecidos e os técnicos do Botafogo, todos os técnicos que passam pelo Botafogo, sempre alternam muito os laterais. Na dupla de zaga eu manteria o Jair e o Alexander Barbosa, dupla de zaga alta, imponente, de jogadores que sabem sair jogando, tem um bom lançamento e fizeram um bom jogo também contra o Fluminense. Mantenha essa dupla de zaga para dar liga aos jogadores. Na lateral esquerda o Cuiabano, né? Ele sempre faz esse revezamento também entre o Cuiabano e Alex Telles. Talvez ele comece com o Alex Telles esse jogo, mas eu manteria o Cuiabano pela potência física e ofensiva que ele tem e que ele entrega nesse time do Botafogo. É um jogador que, como eu falei, ele joga como lateral esquerda aqui no time do Botafogo, mas quando o Botafogo tá com a posse, ele funciona como se fosse um ponta, um ala. No meio de campo, ele deve ter o Marlon Freitas e o Gregory formando a dupla de volantes. Nas pontas, Savarino e Matheus Martins, que são pontas só quando o Botafogo tem que marcar na hora de fazer recomposição defensiva. O Savarino vem de uma grande atuação contra o Fluminense, jogou muita bola o Savarino, deu passe, marcou o gol, assim, fez uma atuação nota 10 realmente o Savarino. O Matheus Martins vem de um ótimo jogo contra o Fluminense, no qual, com certeza, foi a melhor atuação do Matheus Martins iniciando o jogo como titular com a camisa do Botafogo, e em 2025, sem sombra de dúvidas, foi o melhor jogo do Matheus Martins. Jogou muito bem nessa meia ponta pelo lado direito. Talvez o Matheus Martins se encontre nessa posição e solucione um problema que tinha o Botafogo de não ter um substituto para o Luiz Henrique. Mesmo tendo características completamente diferentes, para esse sistema de jogo do Renato Paiva, ele se encaixa bem nessa ponta direita, Matheus Martins. E ele pode repetir a dupla de ataque com Igor Jesus e Mastriani, que deu certo também nesse jogo contra o Fluminense. Se ele quiser fazer modificações e dar minutagem para alguns jogadores, ele poderia jogar aqui com o Juan Cruz no lugar do Mastriani, ou até mesmo com o Elias Manuel. Mas eu acho que ele vai manter o Mastriani aqui também e vai manter essa estrutura do Botafogo num 4-4-2. E só funciona assim sem a bola. Com a bola, o Botafogo tem o Savarino que cai por dentro,
tem o Vitinho que sai dessa lateral para jogar por dentro também, tem o Gregory que estrutura um pouco mais atrás, com o Jair e Alexander Barbosa formando essa dupla de 3, e tem o Cuiabano funcionando como esse ponta-ala pelo outro lado, pelo lado esquerdo, com o Matheus Martins dando essa amplitude ao time pelo lado direito, o Cuiabano dando essa amplitude ao time pelo lado esquerdo, e o Botafogo tem essa dupla de atacantes no qual sempre um desses atacantes descola aqui, né, para puxar a marcação do zagueiro, ou até mesmo descola aqui atrás para receber esse passe livre e buscar ou um passe ou uma finalização pro gol. Então é um Botafogo que se estrutura de outra maneira completamente diferente quando tem a posse de bola. Assim, ele causa confusão na defesa adversária, fazendo um dos volantes ou até o ponta adversário ter que ficar acompanhando o Vitinho e ficar batendo cabeça. E assim acaba que o Savarino tem muita liberdade para flutuar no campo. O Savarino infiltra na área, aparece para criar triangulações curtas com um dos atacantes, com o Vitinho, com o Matheus Martins aqui também, ele pode cair para criar essas tabelas, também pode jogar do outro lado com o Cuiabano, mas o lado de construção do time do Botafogo é esse lado direito, esse lado aqui esquerdo do Botafogo é para onde você vai inverter a bola para ter mais esse arranque. É claro que não é uma regra, o Botafogo também pode construir pelo lado esquerdo, colocando mais jogadores aqui, com o Marlon Freitas vindo cair por aqui, o Savarino, trabalhando também com o Cuiabano, mas esse lado aqui do Botafogo, por conta de ter esse lateral caindo por dentro, se torna mais o lado de construção do time, e aqui você tem sempre um Cuiabano pisando na área para aproveitar um possível cruzamento e ele aparecer como surpresa, né? Você coloca Igor Jesus, Mastriani, Cuiabano na área, Savarino também aparecendo aqui com Marlon Freitas e Vitinho na sobra, você povoa demais a área do adversário e ainda mais com dois centroavantes que sabem marcar gols de cabeça. Então, como eu falei em vídeos anteriores, pode ser que o Renato Paiva tenha encontrado uma estrutura que funcione para o Botafogo atacar os adversários e também na hora de se defender, defender bem. Porque como você tem muitos jogadores aqui no campo de ataque, esse teu perde pressiona funciona de uma forma mais efetiva. Você consegue recuperar essa segunda bola já no campo de ataque e se manter pressionando o adversário com muita compactação, com a sua linha defensiva mais alta, trazendo essa compactação ao time do Botafogo. Sem sombra de dúvidas, o jogo contra o Fluminense foi a melhor partida do Renato Paiva à frente do Botafogo, então não tem por que ele mudar. Talvez ele mude algumas peças, pode entrar com o Juan Cruz para dar minutagem, rodagem ao atleta. O Matheus Ponte, o Alex Telles também podem jogar por conta de minutagem. Essa questão de você dosar a minutagem do elenco para você não ter lesões e também sempre manter todos os jogadores em atividade. Mas eu acredito que essa é a estrutura que ele vai colocar o time do Botafogo em campo dessa forma, nesse 4-4-2 mais clássico que se muta quando o Botafogo tá com a bola na hora de atacar. Deixa aí embaixo a opinião de vocês e como você escalaria o Glorioso para esse confronto diante do Capital, que é um time mais fraco, é um time mais modesto, mais humilde, mas a gente nunca pode subestimar o adversário, tem que tratar com respeito e jogar para fazer um placar largo. Esse é o nosso vídeo de hoje, grande abração do Francesco, é nóis e fui!